Olá a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma oportunidade do estudo do Livro dos Espíritos. O meu nome é Valdereza, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo. E antes de darmos início aos estudos, à reflexão de hoje, vamos dar início com a prece de abertura. Elevando o pensamento a Deus, o nosso Pai da vida, agradecemos por mais essa oportunidade que Ele nos concede de continuarmos na nossa trajetória evolutiva. Agradecemos ao Mestre Jesus, o nosso irmão maior, que nos trouxe, através do teu Evangelho e do teu exemplo de amor, a condição para que nós continuássemos a nossa caminhada norteados por esses ensinamentos amorosos. Pois através do Evangelho, dos ensinamentos e do modelo de caridade de Jesus, nós vamos tendo recursos e ferramentas para o nosso aprendizado e a nossa maior compreensão do compartilhar com o nosso próximo o amor. Agradecemos também ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, aos mentores que nos intuem, que nos auxiliam, que nos socorrem, muitas vezes quando estamos na condição de desafios da nossa existência. Que nós possamos sentir toda essa vibração amorosa adentrando em nossos lares, em nossos corações, através da nossa postura mental, de pensamentos de revigoramento, pensamentos de saúde, de positivismo e de coragem para enfrentarmos, os desafios aos quais nos comprometemos com todos aqueles que nos cercam e muito amorosamente, nesse ambiente de muita paz, vamos dar início ao estudo dessa semana. Então vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, estamos no capítulo 4 e hoje nós vamos falar sobre 3 itens, e o tema central é o destino das crianças depois da morte. O que acontece, com as crianças depois que elas desencarnam? Eu acho que é uma dúvida que muitos têm e muitos também têm aquela falsa ilusão, de que as crianças são anjos, puros, devido àquela fragilidade daquele corpinho. Muitas religiões acreditam, que esses anjinhos vão para o mundo angelical. Então a doutrina dos espíritos ela vai nos esclarecer, o que acontece com essas crianças após o seu desencarne. Então nós vamos dar início na questão número 197, onde Kardec pergunta para os espíritos: o espírito de uma criança morta em tenra idade é tão avançado como o de um adulto? E os espíritos respondem: algumas vezes muito mais, porque pode ter vivido mais e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se ele progrediu. E ele continua perguntando: o espírito de uma criança pode, assim, ser mais adiantado que o do seu pai? E os espíritos respondem: isto é muito frequente. Vós mesmos não vedes isso muitas vezes aí na Terra? Então aqui dentro dessa pergunta tem 2 questões, uma pergunta e o item número A, e eles estão aqui nos esclarecendo,
Então, os espíritos, a doutrina, ela vem nos trazer a informação de que nós já tivemos inúmeras reencarnações. Várias experiências, né, são arquivadas em nosso perispírito. Mesmo a criança, né, a gente vê ali aquele corpinho pequeno, aquela fragilidade, mas a essência que é o espírito já pode ter vivido inúmeras reencarnações. E muitas vezes ele tem muito mais bagagem e experiência do que seus próprios pais. Então, quando a gente olha para uma criança, olha para uma pessoa, ou um homem ou uma mulher, ali tem um espírito emanando a sua essência, independente do seu sexo ou da sua idade cronológica. Então, essa criança, sim, ela pode ser muito mais avançada do que seus próprios pais. Vai depender da sua experiência, né? E o seu progresso adquirido. Então, quando a gente olha para aquele corpinho, a gente pensa e a gente sempre olha como se fosse um anjo, né? A gente cobre de angelitude aquela criança, devido à sua fragilidade, né? A sua fragilidade no corpo físico, mas ali emana um espírito. E o fato de ser criança não quer dizer também que o espírito ele é primitivo, né? Só porque ele se encontra num corpo pequeno. O espírito ele pode ser muito avançado, né? E também pode se tratar de um espírito novo, na qual ainda falta o despertamento espiritual. Então, temos também que ter esse entendimento. Ele pode ser tanto quanto mais avançado do que seus pais, ou é uma condição de um espírito ainda novo, né? Na qual ainda vai ter que se fazer todo aquele despertamento espiritual para que haja o progresso. Então, nós podemos verificar se uma criança tem o avanço espiritual pelo seu comportamento, pela sua inteligência, o sentimento que ela mostra, como que ela é. Então, essa questão da criança, ela vai se mostrando à medida que ela vai se relacionando ali naquele espaço onde ela está, ela vai se mostrando o quanto ela é um espírito, no início ainda do aprendizado espiritual, onde está começando o despertamento espiritual, ou em que estágio ela se encontra, de mais angelitude, ou ainda ela traz características, né, das existências, onde ela cometeu ali faltas e falhas e vai ter que se ajustar, né? E muitas vezes essas crianças, elas voltam mesmo como os nossos ancestrais, dentro da mesma família, né? Então, elas voltam com os novos aprendizados do mundo espiritual, porque a vida é uma constante, né, na aprendizagem. Então, esse espírito, muitas vezes, é o nosso tataravô, os nossos bisavós, os nossos avós, que estão voltando, muitas vezes ali dentro daquele grupo familiar, para que se continue a aprendizagem, aonde que parou, né, no momento do desencarne, ela volta ali para completar a aprendizagem necessária para aquele espírito e para aquele grupo familiar. E nós, enquanto os cuidadores, os adultos, né, que têm a obrigação de cuidar dessas crianças, o compromisso assumido para com Deus, de fazer esse espírito progredir, né, nós temos que ficar muito atentos nesses cuidados para com as crianças, né, porque se a criança é o futuro, o idoso é a criança do porvir.
Então, prestemos atenção nas crianças, né, no nosso compromisso de fazer esse espírito progredir, porque ele será o idoso que será a criança do porvir, do reinício dentro daquele grupo. Então, olha a reflexão que esse tema nos traz, né? Qual é o futuro da criança depois da morte? É esse idoso, né, que desencarna e que muitas vezes retorna no mesmo grupo familiar depois de algum tempo. Então, olha a necessidade de nós ajustarmos, né, os nossos laços, do carinho que temos que dar para com essas crianças, o compromisso de fazer esse espírito progredir. Todos nós que recebemos essas crianças, nós estamos ali comprometido com a lei do amor. E na próxima questão, Kardec pergunta: pertence a alguma categoria superior o espírito de uma criança que morreu em tenra idade, não podendo ter feito o mal? Ele aqui está perguntando, né, se uma criança que morre cedo, devido ao fato dela não ter cometido, né, nenhum mal, se ela pertence a uma categoria de espírito puro. Então, o plano espiritual responde: se não fez o mal, também não fez o bem, e Deus não isenta das provas que deve suportar. Se é puro, não é porque é criança, mas é porque progrediu muito. Então, não é o fato de morrer na tenra idade que determina, né, a pureza de um espírito. O espírito superior, ele está atrelado ao seu progresso. Então, e não à sua idade cronológica. Porque esse espírito dessa criança que morreu em tenra idade, ela pode ter feito coisas inadequadas em outras encarnações. Porque o espírito, ele tem uma história de vida, história de existência. Então, o espírito, ele é a somatória de todas as suas reencarnações. A criança, né, quando ela desencarna, ela não vai para o mundo dos anjos, né? Assim como algumas religiões, muitas vezes, nos induz a pensar: era um espírito puro, não praticou mal, era um anjo, foi para o mundo dos anjos. Não é assim, né? Essa criança, quando ela desencarna, ela vai se agrupar no plano espiritual de conformidade com seu tamanho evolutivo, pelas suas qualidades espirituais. Então, da mesma forma de que quando um adulto desencarna, ele também se agrega aos grupos, né, de afinidades no plano espiritual, a criança é a mesma coisa, porque é um espírito também. Só está ali, né, enquanto estava aqui no mundo material, num corpo frágil, num corpo cronológico pequeno. Mas é um espírito e vai acontecer a mesma coisa que acontece com os espíritos na idade adulta, porque essa criança é um espírito, independente da sua idade cronológica. Então, ela vai se agrupar também, né, de conformidade com o tamanho evolutivo na qual ela se encontra, e não pela sua idade cronológica. O que transforma o espírito, né, das trevas, vamos dizer assim, o espírito ainda na condição de pouca evolução, o que transforma esse espírito em luz é a sua maturidade espiritual. E essa maturidade ele vai ganhando através das reencarnações, através da sua experiência e do empenho que cada um faz, né, na transformação moral. A criança, ela pode ser angelical ou maldosa, né? E quando ela cresce, ela vai se mostrando
como ela realmente é. Porque o corpinho ali, quando a criança reencarna ainda, né, ele está ali fragilizado ainda, ele tá com toda essa questão, né, de mostrar realmente quem ele está ali encoberto, né? Ele ainda está no início da vida nessa nova existência. Então, quando ele vai ganhando a maturidade, que ele vai entrando na puberdade, na adolescência, ele realmente vai se assentando naquele corpo e mostrando realmente qual é a personalidade, as características que ele traz. Por isso, muito importante a postura dos cuidadores, né, dos pais, dos responsáveis pelas crianças, né, desde o início, a mostrar para elas, né, o caminho do respeito, do amor, dos caracteres dos homens de bem, falando sobre tudo aquilo, né, que é da questão moral para a criança, e instalando nesse espírito novos comportamentos, novas oportunidades, para refazer, né, aquelas condutas, né, onde ele tem maior dificuldade de aceitação ou dificuldade de adaptação. Então, olha a responsabilidade que nós temos para com as nossas crianças. E não é a idade cronológica que vai identificar a evolução do espírito, e sim o seu modo de viver, o seu pensamento, os seus sentimentos, as suas ações. E na próxima questão, Kardec pergunta, na questão 199, por que a vida frequentemente é interrompida na infância? Então, os espíritos respondem. A duração da vida de uma criança pode ser para o espírito que está nela encarnado o complemento de uma existência interrompida, antes do seu tempo marcado, e a sua morte, mais do que das vezes, é uma prova ou uma expiação para os pais. Então aqui, né, Kardec questiona por que morre uma criança na eternidade? E os espíritos respondem, né, existem motivos para que a criança desencarne cedo. Pode ser um complemento de uma existência anterior, onde a vida foi interrompida e ficou algumas questões de reparação ali naquela condição. Um exemplo é o suicídio, mas temos tantas outras questões, né, até mesmo de ajustes de laços afetivos que ficaram interrompidos e que esse espírito precisa retornar naquele lar. Por isso nós falamos, né, dos nossos ancestrais, que muitos dos nossos ancestrais eles retornam, né, através de uma criança nova na família, para que seja feito algumas reparações de afeto, de condições do interrompimento da existência anterior, ou até uma prova ou expiações para os próprios pais e para o espírito também, ou para somente os pais, ou somente o espírito, ou para ambos, né? Então, é uma experiência, é o aprendizado que aquele pai, aquela mãe precisa também, para que eles também possam desenvolver novos sentimentos, para que eles possam se defrontar com coisas e situações no qual eles têm que fazer o exercício do amor, da resignação, da confiança em Deus, da fé. Então, uma criança não desencarna em tenra idade sem um motivo, sem um compromisso assumido,
entre esse grupo que recebe a criança. E ele continua aqui ainda perguntando, né? E ele dá uma explicação longa, que é um parecer de Kardec, nessa 199A. O que sucede ao espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Né? O que acontece com esse espírito? E ele responde, simplesmente, bem sucintamente, recomeça uma nova existência. Igualmente acontece com a criança o que acontece com o adulto, o que acontece com o espírito. Quando ele desencarna, ele vai ter a oportunidade de recomeçar uma nova existência no momento adequado. Uns voltam rapidamente, outros demoram um pouco mais de tempo. Depende de como que está a condição desse espírito e qual é o aprendizado, né, que ele tem que fazer no plano espiritual para estar recomeçando uma nova existência. E aqui tem um comentário bem explicativo de Kardec. Eu vou fazer a leitura porque esse comentário ele traz muita compreensão sobre esse tema, que é a posição da doutrina espírita, né, sobre essa questão do desencarne da criança. Se o homem tivesse uma só existência e depois dessa existência a sua sorte futura fosse fixada para a eternidade, qual seria o mérito da metade da espécie humana que morre em tenra idade para desfrutar sem esforço sua felicidade eterna? E por qual direito ficaria isenta das condições frequentemente tão duras impostas à outra metade? Então aqui Kardec nos observando, né, que a justiça divina, ela funciona de uma forma tão justa para todos nós. Então qual seria a sorte de uma pessoa que passa por vários desafios durante a vida, né, e a busca, né? Por que uns são privilegiados, vamos dizer assim, em morrer em tenra idade e adquirir essa felicidade futura sem ter passado pelas provas, pelos desafios? Então ali não teria uma justiça de Deus, onde um grupo estaria protegido e o outro não. Então, metade passaria por provas e desafios para alcançar a vida futura e a criança não, né? Então, isso não tem cabimento, né, de conformidade com a lei de amor, a lei do progresso que rege o nosso universo. Tal qual a ordem das coisas não estaria de acordo com a justiça de Deus. Pela reencarnação, a igualdade é para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção e sem favor a ninguém. Os que chegam por último não pode culpar senão a si mesmo. Então, o tempo de aprendizagem é diferente para cada um, mas aqueles que demoram mais nos equívocos, né, aqueles que não se esforçam por promover essa reforma, essa evolução, eles vão demorar mais para chegar nessa vida futura, né, nesses mundos felizes. Então, eles não podem culpar ninguém, somente a si, porque eles arrastaram para si as dificuldades da demora dessa existência. O homem deve ter o mérito dos seus atos, como tem a responsabilidade. Então, cada qual tem o mérito em decorrência da responsabilidade com que faz as coisas, a coerência que faz as coisas, o respeito pelas pessoas, por Deus, por si mesmo. Não é racional, aliás, considerar a infância como um estado normal de inocência. Então, aquela criancinha frágil que a gente vê no berço, ela não é inocente. É um espírito que já traz uma bagagem espiritual. E ele também está ali para uma nova experiência, um novo aprendizado. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos em tenra idade, na qual a educação não pode ainda exercer sua influência. Então, aqui ele nos chama a atenção, né,
que nós observamos algumas vezes crianças na tenra idade que elas são agressivas, que elas são violentas, que elas têm comportamentos bem rudes, até numa condição de selvageria, né, vamos dizer assim. Um instinto ainda muito ligado à maldade. Nós observamos em algumas crianças esse tipo de comportamento sem ainda ninguém ter dado nenhum tipo de educação equivalente que pudesse justificar esse comportamento. Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a perfídia, o instinto para o roubo, o homicídio, não obstante dos bons exemplos dados pelos que com elas convivem. Então, nós vemos, né, e eles aqui nos alertam para a nossa observação de que existem crianças que trazem, desde a infância, uma condição, né, maldosa na conduta, no comportamento. A lei civil as absolve, né, das suas ações porque diz que ela não tem um discernimento. E tem razão, porque com efeito elas agem mais por instinto do que pela própria vontade. Quer dizer, a lei dos homens aqui, elas absolvem essas crianças devido à sua fragilidade do discernimento. Então elas não têm condição ainda de responder pelos atos que fazem, na maldade que fazem, mas elas agem por instinto. E este instinto, ele é inato do espírito, é a bagagem que o espírito traz. Mas de onde podem porvir esses instintos tão diferentes em crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências? Aqui filhos, né, que são criados da mesma forma, uns com essa tendência maldosa e outros com aparência completamente diferente dos seus irmãos. Uma criança bondosa, generosa, com sentimentos de bondade. De onde vêm essas perversidades precoces, senão da inferioridade do espírito? Uma vez que a educação não contribuiu para isso, então olha quantas reflexões, né? O que é inato, o que é adquirido, o que é inato, né? O que o espírito traz, a sua bagagem, as suas experiências, os seus sentimentos, os seus comportamentos, as suas deformidades, as suas dificuldades. As que são viciadas é porque seu espírito progrediu menos e então sofre as consequências, não pelos seus atos de criança, mas porque aqueles das suas existências anteriores, né, lhes trazem essas dificuldades. É assim que a lei, ela é a mesma para todos, né? A justiça de Deus alcança a todos. Então, olha o quanto, né, a doutrina dos espíritos nos faz refletir sobre a nossa condição no mundo material. A criança, o adulto, o idoso, todos nós estamos num processo de evolução. Cada qual traz uma história, porque cada espírito, né, ele é a somatória das suas experiências vividas. Então, temos que ficar atento com o que podemos ofertar através do nosso exemplo, através dos nossos sentimentos, né? O que nós podemos auxiliar no progresso desses espíritos que se encontram conosco, para que nós, assumindo um compromisso com Deus, possamos auxiliá-los a evoluir. Mesmo que ele fique junto de nós por pouco tempo, mesmo que o espírito dessa criança fique pouco conosco,
que nós possamos deixar nessas crianças as marcas do amor. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.